natureza é o lar de todas as espécies, é refúgio, fonte de conhecimento, ambiente de estudos e protagonista de muitas histórias. Quem é que não tem um momento marcante de relação com a natureza para compartilhar? Hoje a gente vai conhecer a história do Tomás Mello, um biólogo de São José dos Campos que, por causa das aves, foi parar na região amazônica, se tornou guia e recentemente fez uma descoberta inusitada. Eu fiz meu mestrado no Acre, na Universidade Federal do Acre, com ecologia. Então acabei, durante o mestrado, comecei a guiar também observadores de aves. É um trabalho que eu faço até hoje, tanto no Acre, Rondônia, aqui no Amazonas, que é onde eu vivo atualmente, eu vivo em Manaus. Quando não está guiando ou estudando, Tomás está em campo, atuando em novas pesquisas. No final de 2019, ele participou de uma grande expedição na Serra do Divisor, no Acre, para fazer o levantamento da avifauna da unidade de conservação e complementar os estudos feitos anteriormente por outros pesquisadores. Nós ficamos em alguns acampamentos no meio da mata durante 14 dias. O resultado, da equipe de aves dessa expedição foi uma lista de 325 espécies. No parque ocorrem mais de 500 espécies de aves, então nós conseguimos encontrar algumas espécies que não haviam sido registradas anteriormente no Parque Nacional da Serra do Divisor. Um exemplo foi a saracura lisa, que foi um registro que nós fizemos. E foi o primeiro registro dessa espécie para o estado do Acre, o primeiro registro documentado. E além disso, nós conseguimos fazer algumas imagens da choca do Acre, que é uma espécie endêmica, que só é encontrada lá. Consegui ficar 15 minutos observando ela se alimentando, então foi bem interessante. As aves eram o foco do ornitólogo, mas foi outro bicho que fez a expedição comemorativa de 30 anos do parque se tornar ainda mais especial. Teve uma manhã que nós saímos, eu e o meu auxiliar de campo, o Júlio, nós saímos bem cedo para procurar as aves numa trilha que nós não tínhamos ido anteriormente. E logo no começo da trilha, por volta das 7 horas da manhã, nós escutamos um barulho, e quando o animal que estava fazendo esse barulho saiu na trilha, nós vimos que era um tatu-canastra enorme. Eu nunca tinha visto um tatu-canastra. Quando ele foi para a trilha, ele ergueu as patas dianteiras e começou a farejar. E ele estava farejando porque ele tinha sentido o cheiro de um ninho de abelhas sem ferrão, que estavam num tronco velho caído no chão da mata, no subbosque. E assim que ele encontrou o ninho, ele começou a usar as garras enormes que ele tem para desmembrar a madeira, tirando a madeira e se alimentar das abelhas. Eu peguei e comecei a filmar, comecei a fotografar, porque eu já sabia, quando eu vi aquilo, eu percebi que era um comportamento muito difícil de observar, porque já é difícil você ver tatu-canastra na natureza, ainda mais na Amazônia e ainda mais se alimentando. E eu fiquei então filmando e vendo todo o comportamento de alimentação do tatu. Essas abelhas sem ferrão, apesar de elas não picarem, que nem aquelas abelhas comuns, as apis, elas dão umas mordidas que incomodam, e elas estavam tentando defender o ninho delas, então elas começaram a voar em enxame em volta da gente, e muitas abelhas começaram a subir em cima de mim. Mas eu não me importava, eu falei assim, eu tenho que registrar isso, porque pode ser que nunca ninguém tenha visto esse comportamento antes. Quando ele percebeu que eu estava perto demais dele, ele pegou e saiu correndo, desapareceu dentro da mata. Então eu peguei algumas abelhas, falei, eu vou levar para um amigo meu que estuda abelhas em Manaus, ele identificar. A partir dessa identificação específica da abelha, é que foi possível a gente obter todas as informações que já tinham sido publicadas sobre ela e fazer um levantamento e uma comparação com o que foi visto em campo. O que não tinha sido visto ainda foi esse tipo de predação natural de um tatu-canastra sobre o ninho de abelha. A gente já viu relatos de que esse tatu já foi encontrado atacando meliponários, que são os locais onde as pessoas criam as abelhas sem ferrão. Mas na natureza, isso já é um pouco diferente. A quantidade de ninhos de abelhas
são mais espaçados, né? Não tem tantos ninhos em um mesmo local. É muito difícil de acontecer, principalmente aqui na Amazônia. Então, esse registro foi extremamente importante porque pôde mostrar justamente o que acontece naturalmente, né? Quase todas as informações que nós encontrávamos era falando que o tatu ele se alimentava principalmente de cupins e formigas. Não tinha informação sobre a alimentação na natureza de tatu-canastra predando ninhos de abelhas sem ferrão, abelhas nativas, né? O tatu-canastra é o maior tatu do mundo, pode atingir 1,5 metro de comprimento e pesar até 60 quilos. Apesar do porte avantajado, é um animal difícil de ser encontrado na natureza. A maioria dos registros do tatu-canastra são feitos com câmeras instaladas na natureza, bem próximo às tocas. Ficar frente a frente com esse bicho é sem dúvida uma grande emoção. Cada observação que você consegue fazer de uma espécie rara dessa em campo é uma pecinha a mais que você está completando no quebra-cabeça para estar entendendo a biologia, a ecologia desses animais.